Olá, galerinha da EJA Modular Fase 2, professora Eva Vilma, mais uma aulinha com vocês. E hoje, nossa aula é sobre história. O nosso tema é trabalho no Brasil atual. E aí, galera, como passou a semana? Acessaram as outras aulas, deram uma olhadinha lá no portal, vão lá, assistam as aulas, tanto a de vocês como outro material, como sempre eu venho falando para vocês. Estão ótimo todo o material que existe lá no portal, certo? Envie atividade de vocês para o professor da turma de vocês, não fiquem com dúvida. Nosso papel de parede, nossa aula de hoje, né? Como eu já disse, é história. Vamos saber um pouquinho sobre o trabalho no Brasil atual. Nosso tema da aula de hoje. Por meio do trabalho, a maioria dos brasileiros gera riqueza para o país, mas poucos se beneficiam dela. É uma verdade. Mas poucos se beneficiam dela. Qual o porquê disso? Né? O porquê não é, vamos dizer assim, divididos em partes iguais? Porque só a minoria está assim com essa... Porque a maioria não tem esse tipo de riqueza. A maioria. E a minoria? Por que não dividir? Tem alguma coisa aí, né? Tem uma desigualdade aí social muito bem vista entre todos nós. População economicamente ativa. Temos aqui uma carteira de trabalho, todo mundo procura emprego, versus, né, as grandes filas que até hoje e depois desses dias que estamos vivendo nessa pandemia, ocorreu mais ainda um grande desemprego. Então, a maioria aqui, né, é desigual. A desigualdade é a grande maioria que existe aí, é falta de um emprego. E isso é bem claro e bem nítido. A população economicamente ativa compreende a parcela da população entre 10 e 65 anos que está trabalhando ou procurando um emprego. A composição aqui no Brasil, total aqui de 97 milhões, homens 55 milhões e mulheres 42 milhões aí, né, desempregado ativo à procura de emprego. Veja como está aí, quase 100%. A PEA é a distribuição de renda. Em 2006, 60% dos trabalhadores ganhavam até 2 salários mínimos. Cerca de 50 milhões não possuíam rendimento. O gráfico aí mostra que, mesmo estando empregadas, as pessoas recebem baixos rendimentos. A renda per capita média seria de 12.600 anuais. A renda concentrada na mão de poucos. O exemplo está aqui. Aqui é, vamos dizer, né, uma torneira. Está a figura assim. Alguém ajustando, né, pegando aqui as migalhas do, mesmo assim, não é nem de quando a gente abre uma torneira, é do gotejamento, de uma infiltração que está tendo. E o dono aqui, que se diz dono da torneira, está tapando para não ter que dividir. É a mesma coisa de um pedaço de bolo, né? Tem 10, mas eu tiro um pedaço e digo que é para dividir com os 9 e o resto do bolo é meu. Mulher no mercado de trabalho. Temos aí, né, o homem, a desigualdade, medindo força. A mulher faz o mesmo serviço, porém, o salário, como todo mundo sabe, diferente. Tem a mesma capacidade de desenvolver,
e tem essa desigualdade também na forma do pagamento. Isso é verídico. A mulher no mercado de trabalho. Crescimento da população feminina na PEA. Situação de trabalho desigual. Mulheres recebem salários mais baixos, mesmo exercendo as mesmas funções. Cargos de chefia, geralmente ocupados por homens, e em tempos de crise são as primeiras a serem demitidas. Devido aos direitos femininos, como licença maternidade, ocorre uma preferência pelos homens. O desemprego e seus fatores. Aí, né, tem uma tabela mostrando na baixa, né, tá aí agora o desemprego, mostrando essa tabela, e aqui a tecnologia, de certa forma, estamos sendo também substituídos por máquinas. O desemprego e seus fatores. Um dos principais problemas enfrentados pela população brasileira é o desemprego, que divide muitos fatores, conjunturais e estruturais. A conjunturais, crise econômica, recessão e fatores de ordem natural, é chamado de conjunturais. E as estruturais, avanço tecnológico, substituição da mão de obra humana por robôs. Ao mesmo tempo que a tecnologia é ótima, é maravilhoso, nos deixa assim com maior conforto, mas ao mesmo tempo está retirando aí a mão de obra, né? As montadoras ou equipamentos que um homem poderia apertar vamos dizer assim, um exemplo fácil, um parafuso ou alguma coisa, aí já tem a máquina que já faz aquele encaixe em velocidade maior, para a produção ser com maior escala de produção. Bem assim também é no campo. Antigamente a gente via que eram os animais que puxavam o homem ali trabalhando, guiando o animal para arar a terra, e agora tem um trator que ara não sei quantas terras em tantos minutos. Uma coisa, vamos dizer, que o homem passasse o dia, em algumas horas o trator já fez o serviço. Tudo mecanizado, e bem assim também na hora de colher. Quem tem suas grandes terras, né? Que tinha vários trabalhadores, agora não tem mais. Se resume, vamos dizer, se tinha 20, agora tem 5. Só para estar manuseando a máquina. Avanços tecnológicos e consequências, as novas profissões. Mecanização e autoformação dos processos produtivos estão enfraquecendo algumas profissões. Trabalhadores de baixa qualificação são os mais prejudicados. Consequência de imigração para atividades de economia informal. Surgimento de novas profissões ligadas à operação de computadores, como web design. Como eu estou dizendo, né? Veio a tecnologia, mas contudo, para tirar muita gente do seu local de trabalho. Dizer, eu não preciso de você porque essa maquinazinha aqui faz o serviço de 3. Já é economia. Uma máquina para fazer o serviço de 3 pessoas. Mesmo que uma esteja comandando aquela máquina. Mas já pegou o serviço de 3 pessoas. A economia informal. O conjunto de unidades de produtos, de bens e de serviço que tem como objetivo principal a geração de renda para as pessoas envolvidas no trabalho, segundo o IBGE. Expressivas nas áreas urbanas, principalmente na metrópole. Os trabalhos têm ocorrido nesta economia aqui, nessas 3 planilhas que tem aqui. Não possui registro em carteira, menos de 8 anos de escolaridade, não possui direito trabalhista, quando não se tem uma renda fixa, né? Vamos dizer, quando não tem a carteira assinada, mas tem esses outros utensílios aí, esses que ficam atrapalhando. Não possui
não, menos de 8 anos de escolaridade, não é formado e também não possui direito trabalhista. O trabalho infantil no Brasil, temos essa foto aí, e o trabalho infantil é proibido por lei, porém existe de maneira expressiva. Crianças se submetem a trabalhos mal remunerados para ajudar no sustento de sua família. Aqui, né, quebrando pedras, aqui tem outra já no sinal, vendendo bala para ajudar na fonte de renda em casa. E muitos desses que trabalham assim, eles nem chegam, mal chegam na escola. Panorama do trabalho infantil. Na região norte, trabalhos em olaria, extrativismo de látex, castanha, extração de palmito, pesca, madeiras e mineração. Na região centro-oeste, as crianças trabalham com a agropecuária, coleta de lixo, extração do carvão, pedreiras, comércio ambulante, garimpo de pedras preciosas. No Sudeste, trabalhos no setor secundário, terciário, comércio, construção civil, fundição, indústria calçadistas e moveleiras, hortelaria, pesca, confecções de roupa. De alguma forma, né, o trabalho infantil é explorado por esses movimentos aqui. No Sul, a extração, beneficiamento de calcário, fumicultura, indústria calçadista e moveleira. Na região Nordeste, as crianças sempre encontram ela nas atividades agropecuárias, sisal, cana-de-açúcar, cacau e caju, na produção de farinha de mandioca, coleta e quebra de coco de babaçu e fabricação de fogos de artifício, na nossa região aqui Nordeste. E o nosso desafio, e vemos aí um pouquinho, né, sobre o trabalho atual aqui no Brasil. Fale um pouco sobre o tipo de trabalho que existe em seu município. Relate um pouco que trabalho existe, quais são essas fontes, né, de renda que existe aqui no seu município. Faça um breve relato e envie. Hoje o trabalho está assim. Mensagem da semana, como vocês já viram aí, né? O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Vamos sempre correr atrás, repetir e manter os nossos esforços. Aqui tem um link da atividade para vocês reenviarem. Boa semana a todos. Se cuidem. Até a nossa próxima aula. Faça igual a família aqui. Com fé em Deus, vamos vencer essa temporada.